Se você crê no Salvador, nenhum mal entrará na sua casa. Se você crê no Cristo, aquele que sofreu por amor a mim e por amor a você, na cruz do Calvário. Busque a santidade de Deus. Vá atrás daquilo que Cristo nos ensinou aqui na terra. Ser humilde, ser paciente, ser transparente. Amai o próximo como a ti mesmo, até o seu inimigo. Cristo fez isso. E Ele nos ensina a fazer isso até hoje. Em Abacuque 1:13, diz assim: teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Cristo é tão puro que não tolera ver maldade. Sabe por quê? Ele purifica o coração. Ele nos traz a próximo dele. Ele nos mostra um caminho a qual que nos leva para a vida eterna. Em Tiago 1:3 diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Irmãos, por mais que o inimigo tente te destruir, por mais que o inimigo tente te abater, ele nunca vai tirar a santidade daqueles que temem a Deus. Deus, por tudo aquilo que Ele passou, por tudo aquilo que Ele sofreu, Ele nunca negou aquele sofrimento, como muitos dizem, a maldição da cruz. Posso te dizer uma coisa, irmãos? A cruz te trouxe vida. A cruz te trouxe um prazer de estar ao lado do Pai, o prazer de estar ao lado de Deus, o prazer de falar: obrigado, Jesus Cristo, por tudo que o Senhor está passando ou passou por amor a nós. Oh Deus, o pecado da humanidade. A Bíblia diz que todos pecaram e todos estão destituídos e estão da glória de Deus. Romanos 3:23. A conclusão é que todos estão debaixo do pecado e, portanto, debaixo da ira de Deus. Debaixo da ira de Deus. Afinal, todo pecado é contra Deus. Como Deus é eterno e justo, todos merecem o castigo eterno. Porque pecaram contra Deus, o eterno. Ou seja, Deus seria perfeitamente justo se me condenasse a mim, condenasse a você, toda a humanidade ao fogo. Mas eu te trago uma esperança. Ao padecer naquela cruz, ou ao morrer naquela cruz, Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades, e temos que estar firme e fiel, porque a sua volta está perto, a sua volta está perto. Deus tem algo para mim e para você nessa noite. E diz assim: a salvação por obras, irmãos, não vá por essa. A salvação não é por obras não, irmãos. Lembre-se que Cristo, Ele tem algo diferente. É pelo amor. Foi pela cruz. Foi pelo sofrimento. Olha o que diz: como escapar da ira futura? Fazendo boas obras? Não. Uma vez que a culpa do ser humano é eterna, não existe boa obra capaz de pagá-la.
por mais que ela cumprisse toda a lei, o que isso é impossível. Isso não seria suficiente, por nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei veio o conhecimento do pecado, lá em Romanos 3:20. É evidente que diante de Deus, ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Lá em Gálatas 3:11, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e é isso, salvação pela graça, que ninguém se glorie. Em Efésios 3, em Efésios 2, do 8 ao 9, se você quiser ler lá e acompanhar, também pode falar e comparar. Irmãos, não vamos correr atrás de coisas vãs. Tem uma peça a qual nós fizemos aqui um tempo, aqui na igreja, que se chama Mãos Vazias. Essa peça, ficamos com ela, se não me engano, 1 ano, quase 2, andando com ela pelas igrejas e várias pessoas aceitando Jesus, né? Só numa igreja foram 9 pessoas que aceitaram Jesus no dia da apresentação que a gente fez. Mas aquela cena foi tão real, mas tão real, tão real, tão real, irmãos, que aquilo ali, quando eu estava fazendo a encenação junto com os jovens, eu não me contive, comecei a chorar, falar em línguas estranhas com Deus, pedindo perdão pelos meus pecados, falando assim: pensa, irmãos, no dia do juízo, o Senhor chega e fala assim: ei Maria, ei Francisco, ei Mário, ei Chico, ou qual seja, mostre-me suas mãos. Eu pergunto para você que está me assistindo, o que vocês têm para oferecer para Cristo? Mostre-me as mãos para Cristo hoje. Mostre o que você tem para oferecer para Ele hoje. Como está o seu louvor? Como está a sua adoração? Como está a sua família na sua casa? Como está no seu trabalho? Como que você está com você mesmo? Ei, Cristo te chama, Ele te chama para ter um encontro com Ele. Não vá por obras, obras tem que ser algo a qual você faça com amor, por fidelidade, por prazer. Não venha querer ganhar, fazer barganha. Eu faço isso, eu faço aquilo outro. Não, ei, pense numa coisa: faça por amor a obra de Deus, faça por amor ao próximo, como Cristo fez por você. Ele sofreu por você, Ele apanhou por você, Ele foi pregado por você, Ele foi furado com a lança por você, bebeu vinagre por você, tomou tapa na cara por você, foi cuspido por você. Mas lembre-se de uma coisa: Ele nunca te negou, sempre Ele diz: Pai, perdoa, pois não sabem o que fazem. Ele te ama, Ele te quer por inteiro. Ele quer corpo, alma e espírito. Não se entregue a Cristo pela metade, se entregue a Cristo por inteiro. Sabe por que eu estou falando isso? Porque Ele se doou por inteiro. Desde quando Ele subiu a Getsemane, ali as gotas de sangue em seu suor ali, já mostrava que Ele já estava chegando o momento da sua crucificação, o momento ao qual Ele ia passar por todo o sofrimento, aquelas vamos dizer, as chagas, aquele açoite, aquilo tudo, foi por amor a você. E olha que interessante, irmãos, olha que interessante que Cristo nos mostra, no decorrer dessa situação, a qual ele está no Getsemane, onde Pedro arranca a orelha do soldado, ali ainda Cristo faz um milagre.
a orelha é arrancada, mas Cristo coloca no lugar novamente. Cristo pode estar a situação mais horrenda à volta dele ou à sua volta, ele ainda realiza milagres, ele ainda faz milagres. Não negue a Cristo, não vá fazer as coisas para Cristo achando que você vai ganhar. O pastor vai me ver. Opa, o pastor vai me ver. O pastor Clementino vai me ver. Opa, os pastores vão me ver. Não, não, esqueça. Lembre-se, faça por amor a Cristo, como Cristo fez por amor a você. Cristo te ama, Cristo te quer, Cristo te chama. Venha para mais próximo de Cristo. Diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem agravado os seus ouvidos para que não possa te ouvir. Ei, a mão do Senhor está estendida hoje aí no seu lar, te abençoando, está aí abençoando a sua vida, da sua família, do seu emprego, da onde estiver precisando. Cristo está fazendo um milagre nessa noite, Cristo está fazendo a diferença nessa noite. Cristo te chama nessa noite para ter um particular com Ele. Cristo te ama, Cristo te quer. Irmãos, por mais desagradável às vezes que seja a nossa situação, Cristo, Ele fala assim: filho, pode uma mãe se esquecer de um filho, mas eu jamais me esquecerei de você. Quando Ele coloca aqui que os ouvidos dele não está agravado para te ouvir, para não poder te ouvir, sabe o que Ele quer dizer? Fale com Ele, converse com Ele, tenha um particular com Ele. Ei, irmãos, chame Cristo para o seu lar, chame Cristo para próximo, chame Cristo para ter uma intimidade com você, chame Cristo para falar assim: ei, Pai, eu não suporto mais. Mas seja sincero, que Cristo, você vai ver a mudança e a transformação de vida que terá no seu lar. Diz assim: os vossos pecados encobrem o seu rosto, e a voz para que não os ouça. Mas todos nós somos como um imundo a todas as nossas justiças, como trapo da imundícia. E todos nós murchamos como folha, e com as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. E já ninguém há quem invoque o nome, que se desperte e te tenhas, porque escondes de nós o teu rosto e fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Irmãos, todos nós muitas das vezes nos tratamos como imundo, ou às vezes não queremos nem encostar no nosso próximo, ou não. Ei, o típico caso, antigamente, quando a pessoa era disciplinada, sentava no último banco, parecia que tinha lepra. Não! Cristo curou leproso, Cristo curou a mulher do fluxo de sangue, Cristo curou endemoniados, Cristo faz milagre, Cristo não rejeita, Cristo transforma, Cristo liberta, Cristo cura, Cristo restaura, Cristo te chama
para ter uma novidade de vida. E essa novidade de vida se traz a partir do momento que ele não está mais naquela cruz. E ele diz: eu vos deixarei o Consolador. E o Consolador hoje vive 24 horas conosco. Temos tanta oportunidade e às vezes deixamos passar. Temos tanta oportunidade e às vezes deixamos escorrer que nem água pelas nossas mãos. Não, feche a sua mão firme e carregue o máximo que você pode carregar. E vai até Cristo e fala assim, quando Cristo se mostrar, Senhor, ele fala assim: ei, Maria, mostre-me suas mãos. Minhas mãos estão aqui, Senhor. Eu te louvei, eu te exaltei, eu te agradeci, mas foi tudo para a honra e glória do seu santo nome, Senhor. E ali o Senhor ele vai falar: filha minha, eu vi quando tu fizestes, e quando fizeste, fizeste com amor. E ali o Senhor há de te galardoar, porque ele reconhece aquele que faz por amor a ele. Cristo, ele ama cada um independente da circunstância. A justiça de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. Lá em João, a gente vê muito lá em 1 João, capítulo 4, do verso 8 ao 16, aí vai. Mas ele também ele é justiça, como diz lá em Deuteronômio. E um Deus amoroso perdoaria a humanidade corrompida diante de seus olhos? Sim, mas como? Abdicando-se da sua justiça em prol do seu amor? Jamais. Um Deus que não pune os pecadores não poderia ser justo. Deus não pode abdicar a nenhum dos seus atributos. Deus determinou que a morte seria a punição daqueles adequada e justa pelo pecado. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente daquela árvore do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dela, certamente morrerá. Como diz lá em Gênesis capítulo 2, do 16 e 17. Assim sabemos que o salário do pecado é a morte, que nem diz lá em Romanos 6, 23. Portanto, Deus não poderia ter simplesmente perdoado as transgressões da humanidade, deixando impune isso, porque seria justo. Uma vez que a humanidade pecou, ela estava com a sentença de morte assinada. Mas hoje ele traz novidade de vida. Vá atrás de Cristo da cruz. Negue-se você a si mesmo, negue-se você a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga-o. Às vezes vocês estão achando que eu estou sendo repetitivo desde a terça-feira passada, falando: negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga. Não, é para fixar mesmo. Rejeite o seu eu, o seu egocentrismo, o seu superego e fala assim: opa, eu estou sendo maior que próprio Deus, eu estou querendo ser mais do que Deus, estou querendo resolver mais do que Deus. Esquece que o jugo dele é suave e o seu fardo é leve. Então entregue tudo isso na mão do Senhor e deixa que ele conduza a sua vida, deixa que ele te leve ao lugar da eternidade, junto com Deus Pai. Porque ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, diz o Senhor. E porque às vezes esquecemos disso? A misericórdia de Deus e o sacrifício de Cristo.
Deus deveria derramar sobre nós o cálice da sua ira. Mas Cristo o bebeu por nós, se entregando por amor a cada um. Jesus assim aplacou a ira do Pai, satisfazendo a sua justiça. Isaías 53:10. A nossa dívida eterna com Deus não foi simplesmente esquecida. Ela foi paga pelo Filho de Deus. Ela já foi paga. Ei, esquece tudo, esquece dor, esquece sofrimento. Ela já foi paga pelo sangue carmesim derramado ali na cruz. Oh, que coisa impressionante naquele momento ali na cruz, quando ele fala assim: Eli, Eli, lama sabachthani. Fala assim: se Deus meu, está consumado. Ele diz que te ama, e quando ele fala assim, está consumado, irmãos, é porque ele já está te dando uma nova oportunidade de vida. Sabe por que eu estou falando isso, irmão? Porque ele faz promessa. Olha a promessa que ele faz: que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E ele ressuscitou. E ainda ficou andando durante 40 dias aqui na terra, para as pessoas que vissem, fossem espalhando para as pessoas e fossem espalhando. Nós somos agentes de milagres aqui na terra. Espalhe isso para o Senhor. Fale para o Senhor. O Senhor, Ele te quer, o Senhor, Ele te ama, o Senhor, Ele te fala nessa noite: eu vou te transformar. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Cristo ressuscitou, a única coisa que aparecia nele, daquele sofrimento, foi as chagas. Sabe a única coisa que pode aparecer em você, nas coisas que você tem? Nada. Porque Cristo já levou tudo. Ele já levou tudo sobre si, e hoje Ele está te chamando para te purificar e te dar vestes novas, vestes brancas, para que você venha falar assim: o meu Redentor vive e Ele reina para todo sempre. Em vez de condenar a humanidade, Deus amou e providenciou a apropriação pelos seus pecados. Na cruz, Cristo pagou o preço pelos pecados de toda a humanidade e pela apropriação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Como a gente pode ver em várias passagens bíblicas, em 1 João 2:2, em Isaías 53, do 5 ao 6, e aí vai. Assim Deus demonstrou o seu amor por nós, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Ainda nós sendo pecadores, Ele ainda foi lá e morreu por nós. Deus, o nosso pecado era enorme, mas não era maior que Jesus, como diz as Escrituras, onde superabundou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Romanos 5:20. Sendo Jesus divino e eterno, o seu sacrifício foi pleno e suficiente para pagar as nossas dívidas, e eterna para com Deus. Cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos era contrária, e Ele removeu, pregoando-as na cruz,
tendo despojado os poderosos e autoridades daquela cidade. Fez dele um espetáculo público, triunfando sobre ele na cruz. Mas como nele não havia pecado, a morte, que é o salário do pecado, não pôde detê-lo. Ele certamente ressuscitaria. Foi desprezado, mas isso era justamente o que deveríamos esperar pelos nossos pecados, ressuscitando para a nossa justificação. Após ressuscitar, Jesus subiu aos céus e se apresentou ao Deus Pai em nosso favor para interceder por nós. Cristo hoje vive e reina para todo sempre. Volto a dizer, a cruz está vazia. Sabemos que passamos por situações a qual às vezes queremos até, vemos muitas pessoas até falar assim, Deus? São locais às vezes que eu passo, Deus? Por que Deus está acontecendo tudo isso? Por que Deus não está agindo? Deus está agindo. Deus está fazendo se cumprir a sua palavra. Deus está falando, Deus está alertando. Ei, fique atento ao que o Espírito diz à igreja. Não se disperse, não fique disperso. Não fique fora do foco. Mantenha-se no foco que é Cristo. Cristo, Ele não morreu à toa. Ele morreu para nos salvar. É uma alegria, né? Falar de salvação. Uma vez que o dom da salvação, pela graça, é acessível por meio da fé em Cristo e não por obras. Quem não aceita pela fé a apropriação que Cristo fez ao seu favor, não recebe absolvição em seu pecado, permanecendo, portanto, em suas culpas. Aquele que não reconhece Cristo como Salvador, ainda continua padecendo, continua sofrendo, continua peregrinando, como zumbis mesmo, sem rumo. Deixa eu abrir um parênteses. Vai lá na Cracolândia. Vê aquelas pessoas andando, parece o quê? Zumbis. Né? Por causa do efeito da droga, do efeito das substâncias químicas a qual elas ficam absorvendo no decorrer do dia. Parecem zumbis. Irmãos, não fique que nem zumbi, não. Vá na igreja e fala assim, Senhor, eu não quero mais ser um zumbi, não. Fala que você quer ser um filho de Deus. Fala que você quer ser lavado, remido pelo sangue de Jesus. O sangue que sofreu na cruz do Calvário para me salvar. E hoje Ele quer te levar para a vida eterna. E escrever o seu nome no livro da vida. É por isso que Jesus pode nos salvar. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Somente quem crer no Senhor Jesus será salvo. Que nem diz em algumas passagens, João 1:12, João 3:16 ao 18, João 6, do 6:47, e assim vai. Não podemos comprar a nossa salvação nem por obras, nem por coisa nenhuma. Ela não tem valor nenhum. Ela
ela é gratuita para todo aquele que crê em Cristo, porque somos resgatados pelo precioso sangue de Jesus. 1 Pedro capítulo 1, do 18 ao 20. Glórias ao nosso Deus, justo e misericordioso, que veio para nos salvar. Irmãos, sabe o que eu vou pedir para vocês? Compartilhe essa mensagem. Compartilhe e divulgue. Porque falar sobre o amor de Cristo, daquele que sofreu na cruz do Calvário, é difícil, viu? Imagina quando essa mensagem chegar e falar assim: precisa fazer muita coisa não. Basta você falar do amor de Jesus, basta você crer em Jesus, basta você andar com Jesus, que você será salvo e será perdoado pelos seus pecados. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunhas da lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para com todos que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu todo o sacrifício para apropriação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, em que sua tolerância havia deixado impunes os pecadores anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador quando que tem fé em Jesus. Você tem fé? Você tem certeza da sua salvação? Irmãos, Cristo te chama para que você venha crer simplesmente nele. Somente Ele pode te libertar, somente Ele pode te salvar, somente Ele pode te dar a vida eterna. Somente Ele pode te levar para o caminho a qual nós não temos imaginação nenhuma. Vemos algumas partes que a Bíblia relata, ruas de ouro, né? As ruas, tem um louvor que fala, né? As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte, choro, nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Nós temos que crer que não vamos mais perecer, não vamos sentir mais dor, vamos andar em ruas de ouro, vamos andar em ruas de cristais, mas não se vanglorie porque você vai andar nisso não, irmão. Se vanglorie que você vai ter uma vida salvífica, uma vida salva, uma vida com Cristo, vai participar de banquete com Deus, com Cristo, com aqueles que ali, juntamente com você, subiu aos céus, e porque aqueles que proclamou a verdadeira palavra de Deus, o amor de Deus, viveu o amor de Deus, como Cristo viveu por amor a nós. Encerro dizendo assim para vocês, irmãos: o que Cristo conquistou na cruz? Antes de Jesus, a cruz era o símbolo de maldição, de tortura, de destruição. Mas Jesus transformou a maldição em bênção. Em 1 Pedro 2,24. Em vez de ser o símbolo do nosso castigo iminente, a cruz se tornou um símbolo de perdão de Deus. Nossa esperança para a vida eterna. Irmãos, que
Que o amor de Deus venha suprir todas as nossas necessidades. A cruz era maldita. E com ele a cruz se fez bênção para nos salvar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter padecido ali naquela cruz por amor a nós. Obrigado, Espírito Santo, por nos fazer olhar para aquilo que era maldição e hoje é bênção. Hoje é bênção porque o seu filho teve que carregá-la até um determinados espaços de tempo, até a sua crucificação. Ali naquele madeiro, pregos sendo cravados. Prego sendo cravado em suas mãos, prego sendo cravado em seus pés, não medindo esforços, ali mesmo a lança sendo transpassada em seu corpo, oh Senhor, outros ali apertando aquela coroa de espinhos. Oh Senhor, eu sei que a dor foi imensa, Pai, mas sabemos, Pai, que essa dor foi imensa para nos salvar. Ei, você não vai sofrer mais. Ei, filha, você não vai sofrer mais. Filho, sai dessa vida, porque hoje eu vou te dar vida e vida com abundância. Cristo está te resgatando nessa noite. Cristo está te trazendo para ter uma aliança e uma aliança com Ele. Venha para próximo de Cristo, se aproxime de Cristo. Não largue a Cristo, porque no meio dessa pandemia, muitos aí estão falando, é só uma gripezinha, só é isso, só é aquilo. Não, pense numa coisa, Cristo está no controle de tudo, independente de qual é a sentença dada pelo homem, porque a sentença última é dada por Deus. Deus é que determina, através do seu Filho, Ele determinou que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Deus determinou através do seu Filho que levasse nossas dores, as nossas transgressões, e o castigo que estava sobre Ele, hoje nos traz paz, está trazendo paz para o seu lar, para a sua família, para os seus filhos, para todos aqueles que te envolvem no seu cerco, no seu dia a dia. Cristo te ama. Irmãos, a minha oração nessa noite aqui, pessoas que não conhecem a Cristo, que venham conhecer. E se você hoje ouviu essa palavra, aceite a Cristo como Salvador. Venha para Ele. Venha e fala assim, eis-me aqui, Senhor. Muda a minha história, muda a minha vida. Faz um milagre. Senhor, eu te amo. E não tem nada que faça mudar isso em minha vida. E Ele te ama. Se você aceitou a Jesus, levante sua mão que eu vou orar por você. Senhor, abençoe a esse que aceitou a Cristo como seu Salvador. Abençoe a esse que está no seu lar, aceitando o Senhor como o único e suficiente Salvador, ou aquele que está afastado, Pai, que o Senhor está dando mais uma oportunidade de vida, que o Senhor venha dar essa oportunidade para que ele tenha vida e vida com abundância, e que não venha te largar jamais. Senhor, abençoe a vida de cada um, Pai. Abençoe a vida dos irmãos aqui do Recreio São Jorge, da Sub-1, da Sub-2, pastor Josimar com a irmã Rai, o pastor Fabiano com a irmã Érica, o pastor Salles com a irmã Lucidalva, com o pastor Jonas com a nossa irmã Célia, o nosso pastor Marcos que tem nos apoiado, com a sua esposa Gi, com o nosso pastor Francisco, a nossa irmã Vera, nosso pastor Carrinir com a sua esposa Júlia, que o Senhor venha abençoar a vida deles, Pai, que venha superabundar em graça e misericórdia na vida de cada um, Pai, que o Senhor abençoe a vida de cada um em nome de Jesus. Irmãos, compartilhe, divulgue essa live, para a honra e glória do Senhor Jesus. Já alcançamos muitas pessoas, principalmente na parte do Facebook,
no YouTube também alcançamos várias pessoas para honra e glória, que não é cunho comercial não, pô, irmãos. É para que o reino de Deus seja expandido. É para que a glória seja dada a Deus. Né? Irmãos, mais de 2.008 pessoas até agora à tarde, se eu não estou errado, vindo com o nosso irmão Anderson, já tinham visto as mensagens que estão postas lá no canal. Então, irmãos, vamos propagar o evangelho. No Facebook é muitos, dá para a gente contar depois ainda. Tem muitos. Irmãos, Deus está fazendo o sobrenatural acontecer nessa quarentena. E nós cremos que mais almas se renderão a Cristo Jesus. Irmãos, estenda suas mãos, curve a sua cabeça aí no seu lar. E eu digo assim, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do seu Santo Espírito, seja com a sua igreja, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Seja abençoado em nome de Jesus. Seja abençoada em nome de Jesus.